Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz com o Senhor, diga aleluia. Aleluia. Eu quero falar para vocês sobre os mandamentos do Novo Testamento. Amém. Que a palavra de Deus tem os mandamentos. Você conhece como os 10 mandamentos lá no Velho Testamento. E eles são os mandamentos da lei de Moisés. Então, na velha aliança, no Velho Testamento, Moisés, um homem de Deus, recebeu da parte de Deus a lei. E essa lei, ela tem mandamentos, que se resumem em 10 mandamentos. E toda religião, toda igreja que é baseada na religião, ela prega que você tem que mudar o seu comportamento, alinhar o seu comportamento com esses mandamentos, para que você possa desfrutar da bênção de Deus. Como se ser cristão fosse uma mudança de comportamento. Agora que você é crente, você tem que mudar o seu comportamento. Talvez você já até passou por isso. Quando você falou, eu fui no encontro com Deus, agora eu sou crente, eu sou evangélico, sou crente agora. Talvez alguém tenha chegado e falado, mas você com essa roupa, ou com esse comportamento, mas você escutando essa música, é uma mudança exterior que as pessoas exigem de nós, baseado nos mandamentos. Já que você é crente, você tem que cumprir os mandamentos de Deus. Quem está comigo? Um pastor conhecido, ele saiu de casa e ele esqueceu a carteira de habilitação, saiu para ir para o culto, e aí o guarda parou ele numa blitz, e ele falou, eu esqueci, estou indo para o culto, e estava vestido igual pastor, né? Nesse Goiás aqui, nessa região norte, você não vai encontrar alguém vestido assim normalmente, concordam comigo? No domingo assim, só pode ser pastor, é crente. Estou indo para o culto. Aí o guarda, em vez de aliviar, né, não aliviou não. Ele falou, já que o senhor é pastor, você tinha que dar testemunho. Não, eu esqueci, não tem nada errado não, eu esqueci. Me libera para eu chegar no culto. Vamos fazer o seguinte, se o senhor falar para mim os 10 mandamentos, eu libero. O guarda queria saber se ele era crente. Para saber se era crente, na mente do guarda, tinha que falar os 10 mandamentos. Então, na velha aliança, haviam mandamentos para serem cumpridos. Só que nós pregamos para você a graça de Deus. E na graça de Deus, nós dizemos claramente que não há necessidade do seu comportamento para você ser abençoado, da sua performance. Você não é abençoado pela sua performance cristã. Você não foi salvo para as boas obras. Quem está comigo? Perdão, você não foi salvo pelas boas obras. Quem está comigo? Você não foi salvo por um comportamento. E você não mantém a salvação por um comportamento. Quem está comigo? Não é a sua performance que te salva. E não é a sua performance que mantém você salvo. Você foi salvo pela graça por meio da fé. E é uma obra do Espírito dentro de você, de novo nascimento, que produz uma mudança exterior. Você não foi salvo pelas boas obras, mas para as boas obras. Amém. Mas essas boas obras não é boa obra que você vai planejar fazer. É boa obra por meio do corpo, que o Espírito Santo vai conduzir você a fazer em Cristo. Ele vai te dar as direções e você vai mudar o comportamento. Quem entende isso? Amém. Nosso relacionamento com Deus não se baseia nas questões exteriores, nos nossos comportamentos ou no nosso mérito. Se baseia na nossa fé em Jesus Cristo. Mas isso não significa que Deus tirou os mandamentos. Deus não tirou. Os mandamentos da velha aliança ainda existem. A questão é que eles foram cumpridos por Jesus Cristo. E como ele cumpriu os mandamentos, ele se tornou maior do que a própria lei. Quem está comigo? Ele, como homem, cumpriu todos os mandamentos de Deus, e ele se tornou maior do que a própria lei. E o Pai deu para ele toda a autoridade. Agora ele tem toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. E Jesus estabeleceu novos mandamentos. São mandamentos da nova aliança, que você precisa conhecer para poder desfrutar da vida abundante. Quem entendeu isso? Presta atenção. Agora o senhor complicou. Então tem coisa que eu tenho que fazer para desfrutar da graça. Mas graça não é de graça, favor não é imerecido. A pregação sempre é essa. Existem mandamentos na nova aliança.
você vai ter que cumpri-los, para que a graça seja entregue para você. Mas não é uma troca. Vou te explicar. Estão comigo? A agenda principal de Deus para conosco não está baseada no que nós vamos fazer, no nosso desempenho, do que nós vamos fazer para Ele. Mas a agenda de Deus conosco, o que o Senhor tem agendado na agenda dele conosco, é o relacionamento, não são as atividades. Não é o que nós vamos fazer para Ele, mas é o relacionamento que nós vamos ter com Ele. O principal que Deus quer para conosco, comigo e com você, e em toda a Bíblia sempre foi assim, é o relacionamento, é o tempo que nós vamos ter relacionamento com Ele, é o tempo dedicado a esse relacionamento, um tempo de qualidade com Ele, uma dependência dEle que vem desse relacionamento, porque o relacionamento gera intimidade, e a intimidade produz em nós confiança, e essa confiança vai fazer nós dependermos dEle. Deus não se relaciona conosco para fazer uma reunião do que nós fizemos ou deixamos de fazer. Ele não tem uma lista lá, um checklist, fez isso, orou, jejuou, foi no encontro de kids, você participou da imersão Radicais Livres, está abençoado, vai para o céu. Não foi, está correndo não ir para o céu, corre risco de não ir para o céu. Não vai ser abençoado. Se errar mais um, se não cumprir mais um item da lista, não vai receber a bonificação, não vai ser abençoado. Não é assim, filho. Deus não relaciona conosco com base em coisas que nós fazemos, mas o relacionamento é totalmente baseado em um tempo de relacionamento com Ele. Ele está esperando que você tenha tempo para relacionar com Ele. Quem entende, diga amém. Nunca foi a vontade de Deus que você relacionasse com Ele, ou que o homem relacionasse com Ele com base em cumprir atividades, em obedecer mandamentos. Nunca foi a vontade de Deus isso. Você pode ver lá com Abraão, que era Abrão, depois se tornou Abraão. O relacionamento de Deus com Abraão foi totalmente baseado no relacionamento, não nas atividades, na intimidade de estar junto, e não nas coisas que Abraão faria. Amém? Quando Deus chamou Abraão, Ele falou: sai para fora da sua terra e da sua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Tá bom, já exigiu fé ele sair da terra, dos parentes, e ir para um outro lugar. Mas talvez o Abraão estivesse pensando: Deus vai me mandar uma lista de atividades para eu fazer, de pode e não pode. Não pode isso, não pode aquilo, pode aquilo outro, porque agora eu sou crente. Mas Deus não exigiu uma lista de atividades para Abraão fazer. Você não vai ver Deus falando para Abraão fazer coisas. A única coisa que Deus pediu para Abraão é: seja uma bênção, porque eu vou te fazer multiplicar, vou fazer você ser uma grande nação, e todas as nações da terra vão ser abençoadas por você. E o que Abraão tinha que fazer para ser uma bênção? Ele tinha apenas que crer que Deus ia dar para ele um filho. Amém, irmãos? Ele não tinha que fazer nada, porque ele não era capaz de fazer. Sabe por quê? Talvez você pense assim: não, mas ele tinha que fazer um filho. Se ele fosse capaz de fazer um filho, alguém podia dizer isso. Ele tinha que fazer um filho. Mas Abraão já estava com 75 anos, Sara com 65, e ela era estéril. Ela não era capaz de ter filhos. Portanto, Abraão não conseguiria fazer, porque ele não tinha capacidade, não tinha como fazer. Quem está comigo aqui? Estão entendendo? Deus pediu para ele uma única coisa: seja uma bênção. Acredita, através de você vai nascer um filho, que vai mudar a história da humanidade. Mas eu só tenho que fazer um filho? Mas você não dá conta, você não é capaz, então não depende de você. E o que eu faço? Vem relacionar comigo, Abraão, eu vou fazer. Venha ter intimidade comigo, a obra é minha, a obra não é sua. Quem entende isso? Foi assim com Abraão. Os irmãos estão entendendo? Amém. Ele não deu nenhum mandamento para Abraão, mas chamou ele para um relacionamento. E Abraão se relacionou com Deus de tal forma que ele se tornou amigo de Deus. E o que eu gosto da história de Abraão é pelo fato de que Abraão era gente igual nós. Se você for ler Gênesis e ler a história de Abraão, e se você for ler as referências que falam de Abraão, você vai ver que ele era igualzinho eu e você, cheio de falhas, de medos,
de incredulidades. Muitas vezes ele teve medo, muitas vezes ele foi incrédulo e muitas falhas foram registradas. Agora preste atenção, o apóstolo João diz que se fosse escrito tudo que Jesus fez, não haveria livro no mundo que caberia. Então tudo que está escrito na Bíblia não é tudo que aconteceu, é o que Deus, com a sua onisciência, sabendo todas as coisas, eternamente, ele decidiu colocar lá. Se Deus colocou vários erros de Abraão descritos ali, não foi todos, teve muito mais, com certeza. Quem está comigo? Amém. Deus colocou aqueles que seriam importantes para nós aprendermos. Amém, irmãos? Amém. Quem diz amém? Amém? Mas mesmo sendo falho, Abraão estabeleceu um relacionamento com Deus, ele respondeu a Deus, e foi um relacionamento tão íntimo, que ele foi conhecido como um amigo de Deus. Fala aleluia. Amém. Isso é muito bom, porque se foi assim com Abraão, pode ser assim conosco. Primeiro texto lá em Tiago, capítulo 2, verso 23. Fala justamente sobre isso. Tiago 2, 23. E se cumpriu a escritura a qual diz: ora, Abraão creu em Deus. O que ele fez? A única coisa que Abraão fez foi acreditar. É isso, lhe foi imputado para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Ele conseguiu um nível de intimidade que ele foi amigo de Deus. Se tornou amigo de Deus. Então Jesus esteve aqui com os discípulos no início do ministério. Eles eram discípulos, servos de Jesus. E eles eram muito confusos, os discípulos eram muito confusos. Quando Jesus estava no barco com eles, atravessando o lago, indo para Genezaré, para libertar aquele endemoniado, veio a tempestade, e os discípulos ficaram com medo de tempestade afundar o barco. Então eles acordam Jesus, Jesus vai, levanta, dá uma ordem para a tempestade acalma, e Jesus volta e vai dormir, dá uma bronca neles, e vai dormir, volta para dormir, descansar. E os discípulos começam entre si: quem é esse? Quem é esse que até a tempestade acalma? Porque você pensa assim, eles já sabiam que Jesus é Jesus, mas eles não sabiam, eles estavam em dúvida, eles foram mais ou menos assim, eles eram aqueles que ninguém escolheu, e Jesus vem e escolhe. Nenhum mestre quis aqueles discípulos, mas Jesus quis. Na cultura dos judeus, a criança até os 12 anos era alfabetizada pelo mestre, lá na sinagoga, o rabi. Ele ensinava, alfabetizava com a própria palavra, com o Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia. Mas aos 12 anos havia um momento de escolha. O mestre, ele precisava de discípulos para continuar sendo mestre. Então ele ia dedicar a sua vida a treinar aqueles discípulos que iam substituí-lo. Quando a criança se destacava, ela era especial, o rabi falava: vem, me segue. E a criança então ficava tão feliz, que a família também festejava, que ele deixava tudo e seguia o rabi. Quem está comigo? Era uma ocasião especial. Ser escolhido por um mestre era a melhor coisa que podia acontecer com uma criança. Ele agora ia ser educado como um mestre, e ele se tornaria um mestre de grande autoridade, de grande influência e de grande poder financeiro naquela localidade. Entenderam isso? Jesus passou por isso com 12 anos, só que Jesus falou: eu vou fazer a vontade do Pai. Ele não ficou lá com os mestres. Os discípulos passaram por isso, e eles não foram escolhidos, eles não tiveram nada de especial. Então o que eles foram fazer? Seguir a profissão dos pais. Eram pescadores, eram cobradores de imposto, foi fazer outras coisas, resolver a sua vida. Quem está comigo? Mas dentro do coração daquelas crianças, viravam adolescentes e adultos, eles tinham no coração o desejo: eu podia ter sido escolhido. É igual quem quer fazer medicina, já viu? Quem quer fazer medicina, como é que é? Você conhece alguém que quer fazer medicina? Ele tem esse negócio no coração, fazer medicina, e é difícil fazer, né? Entrar na faculdade. E aí às vezes no meio do caminho ele desiste, e aí vai fazer outra coisa. Ele faz um outro curso relacionado, mas dentro do coração ele fica com um negócio, que ele queria fazer medicina. O desejo está lá dentro.
Não perseverou, não persistiu e desistiu e pegou outro caminho no meio do caminho. Quem está comigo? Mas no coração fica lá, eu queria ser médico, Ele fica até meio frustrado. Estão entendendo, irmãos? Os discípulos eram assim. Dentro do coração deles, eles queriam ser mestres. Mas não deu certo, porque eles eram ruins. Então eles foram ser outra coisa que sobrou. Alguém está comigo aqui? Amém. Agora o mestre Jesus vem chamando eles. Vem comigo, quer ser meu discípulo? Me segue. E eles abrem mão e vão atrás de Jesus. Aleluia! Eles seguem o Senhor Jesus. E agora são discípulos de Cristo. Mas eles nem sabem quem é Jesus. A tempestade está lá e Jesus acalma a tempestade. Quem que é esse? Que até a tempestade acalma. Ele não é, será que ele é só um mestre? Ele não é um mestre comum. Porque os mestres não acalmavam a tempestade. Ninguém fazia isso. Não era natural. Mas Jesus fez. Eles ficaram confusos. Quem está comigo? Amém. Eles não sabiam quem Jesus era, como nós sabemos. Nós temos esse entendimento, vendo de outro aspecto, 2000 anos depois. E a gente fica pensando, mas como é que esses discípulos eram assim? Não é possível. Você ia ser igualzinho. Você faz isso hoje com o Espírito Santo. Estão comigo aqui? Amém. O que o Senhor estava querendo era levar eles para um nível de relacionamento, de intimidade. Foi assim com Abraão e era assim com os discípulos. E é assim conosco. O Senhor não quer as atividades, Ele quer a intimidade. Diga aleluia. No final do ministério, Jesus, na última lição, no dia da cruz, que Ele vai se entregar, antes do Getsemane, Ele está fazendo a Santa Ceia, e Ele pergunta, quem vai servir? Quem vai ser o servo? Aí você pensa, o servo é fácil, os irmãos trazem a bandeja. Não, servo lá era quem ia lavar os pés de quem ia participar da ceia. Na cultura judaica, as mesas eram baixas, e eles sentavam um assim do lado do outro, no chão, um do lado do outro, com o pé de um do lado do outro. E eles não usavam sapatinho bonito não, era andando de chinela o dia inteiro, nas ruas de terra, com um cocô de camelo, e terra, e sujeira, e catingueira, e não tinha tênis pé baruel. Quando entrava na casa, tinha um servo que limpava os pés, lavava os pés. E eles esqueceram do servo. E aí Jesus vai e se veste de servo, ele tira a roupa de mestre, veste de servo e fala, eu vou lavar os pés. E os discípulos, não, Senhor. E ele fala, vocês me chamam de mestre e eu sou. O mestre veio, mas eu vim para servir. E depois que ele serve os discípulos, ele chama eles de amigos. Eles se tornaram amigos de Deus. Por que isso? Por causa da intimidade. Eles se diminuíram e o Senhor então aceitaram o Senhor servi-los e eles então ganharam intimidade com o Senhor. Quem está comigo, diga amém. Amém. Pedro de imediato falou, não, de forma nenhuma. Aí o Senhor falou, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Lava tudo então, Senhor. Aí ele se diminui, não, Senhor, então, do jeito que o Senhor quiser. Ele se diminui, se torna amigo. O Senhor veio para ter um relacionamento de amizade. Ele é Senhor, Ele é mestre, mas Ele é muito mais do que isso. Ele é o Filho de Deus que se entregou na cruz para perdoar os nossos pecados. Ele deu a vida por você, sentiu as suas dores, por mim e por você, mas Ele quer ser seu amigo. Ele quer te chamar para um novo nível de relacionamento, de amizade. Quem diz amém? Amém. Glória a Deus. Então Abraão também foi amigo de Deus. Na Bíblia tem alguns que foram amigos de Deus. Amém, irmãos? Só que Abraão viveu numa época que não tinha lei, não tinha os mandamentos. Sem os mandamentos, 430 anos depois foi que foram dados os mandamentos. Sem os mandamentos, Abraão estabeleceu um relacionamento com Deus. Ele não tinha o que fazer, porque não tinha mandamento. O que eles faziam? Eles relacionavam, conversavam com o outro. Abraão estava insatisfeito, ele chegava para Deus e falava, Senhor, o Senhor disse que eu vou ser pai de nações, pai de multidões, mas eu não tenho filho, estou ficando velho, meu corpo está velho, já não estou dando conta de mais nada.
falando para Deus. Como é que vai ser isso? Vai ser o meu servo que vai ser? Eu vou ter que adotar o meu servo? Ele estava reclamando com Deus. Ao invés de falar mal dos outros, ou falar mal para os outros, ele falou mal para Deus, de Deus. O Senhor chamou, e aí? Eu estou ficando velho, meu coração está aflito, vou ter que adotar o meu servo? E Deus responde: calma, meu filho, as coisas vão dar certo, confia, o como pertence a mim. Seu filho vai vir de você e de Sara. Amém, irmãos? Amém. O milagre vai acontecer. Então eu quero dizer para você, o milagre vai acontecer. Amém. Não sei o que você está procurando hoje, filho, mas o milagre vai acontecer. Amém. Deus vai mudar a história da sua vida. Amém. Ele vai te transformar e vai fazer você confiar plenamente nele. Você vai ser conhecido como amigo de Deus, e ele vai satisfazer desejos do seu coração. Amém. Porque não existe maior amigo do que esse, aquele que dá a própria vida. É o verdadeiro amigo. Jesus deu a própria vida por você. Aleluia. Glória a Deus. Então por que existiu a lei? Por que a lei foi entregue? Quando Deus deu os mandamentos, os 10 mandamentos, Ele sabia que o homem não conseguiria obedecer. Ele não deu os mandamentos para o homem obedecer. Ele deu porque o homem pediu. O homem falou para Moisés: Moisés, nós não queremos relacionar com Deus. Relaciona você com Ele. Fala para Ele, dá para nós falar o que é para fazer, nós vamos fazer. E depois Ele nos abençoa. Relaciona você com Ele, Ele fala para você o que a gente tem que fazer, e aí a gente obedece e Ele nos abençoa. E Deus viu nisso uma atitude muito arrogante do homem. Porque o homem estava dizendo o seguinte: o que Deus quiser que a gente faz, nós somos capazes de fazer. E depois que nós fizermos, Ele vai ser obrigado a nos pagar. Eu sou alguém que tem uma performance, eu sou alguém que cumpre obrigações religiosas, e como eu obedeço, eu cumpro, eu sou um bom religioso, eu tenho boas obras, Deus agora tem que me abençoar. E alguns, acreditando nisso, fazem até campanha, 21 dias de jejum e de oração, para você ter a bênção financeira. Não tem nenhum mal fazer jejum e oração, mas as pessoas entram nessa campanha imaginando: eu vou pagar o preço de 21 dias e Deus vai ficar me devendo a bênção financeira, Ele vai me abençoar financeiramente. Mas não é assim na nova aliança. Na velha aliança era assim: cumpram os mandamentos e eu te abençoo. Na nova aliança eu vou jejuar 21 dias para conhecer Jesus. Esses 21 dias eu vou tirar a comida e eu vou substituir, vou colocar Cristo no lugar da comida. Eu vou tirar o meu sono e eu vou colocar Cristo no lugar do meu sono. Eu vou tirar o meu descanso e vou colocar Cristo no lugar do meu descanso. E eu vou ter mais intimidade, vou ser conhecido, vou andar com Ele, vou ser conhecido como amigo de Deus, e Ele vai satisfazer desejos do meu coração. Alguém está comigo aqui? Nova aliança é diferente. Esses mandamentos da velha aliança, da lei de Moisés, foi uma resposta de Deus para a arrogância do homem. Deus sabia que o homem não era capaz de cumprir, mas o homem não sabia. E ainda hoje tem muito irmão, até dentro da nossa igreja, que acha que consegue obedecer a Deus, que acredita que consegue ser bom crente, que acredita que consegue ter uma boa performance, e Deus vai te abençoar por causa disso. Mas a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 3, verso 20: visto que ninguém será justificado, ninguém será considerado justo diante dele, de Deus, por obras da lei, por obediência à lei de Deus, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Por que Deus deu a lei? Para você ter plena convicção de que você não é capaz de obedecer a Deus. Alguém está comigo aqui? A lei de Deus tem um propósito: que você chegue a uma conclusão do tanto que nós estamos longe de Deus. Estamos muito longe do padrão. Dessa forma, Deus não deu a lei para que o homem a cumprisse, mas a lei foi dada para que o homem conhecesse a sua limitação, entendesse que por causa do pecado nós não conseguimos agradar a Deus. Alguém está comigo aqui? Portanto, querido, quando você olhar para a palavra de Deus e ver lá um padrão de santidade, um padrão de comportamento, um padrão de caráter, de boas obras, não é para você tentar cumprir.
Cristianismo não é mudar o exterior, não é mudar o comportamento. Isso é religião. Cristianismo é entender, eu não sou capaz de cumprir, mas eu creio em Jesus, Ele cumpriu, e eu creio, eu estou sendo transformado, Ele está fazendo uma obra em mim. Em algum momento vai manifestar obras diferentes na minha vida. Por causa de Jesus, não é pelo meu esforço. Quem entende isso? Gálatas capítulo 3, verso 19. Traz um conceito novo aqui para nós. Preste atenção. Acompanhe a leitura. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Uma lei, ela pode ser escrita, mas ela tem que ser promulgada, ela tem que se tornar pública para valer. Vamos entender. Essa lei foi promulgada por meio de anjos. Anjos estavam presentes. Era Moisés, era o Senhor, mas anjos estavam lá de testemunha. E Deus então deu uma lei para Moisés, para ele entregar para os homens. O mediador era Moisés. Ele que foi quem pegou a lei da mão de Deus e trouxe para os homens. Mas está dizendo, qual que é a razão dessa lei? Ela foi adicionada por causa das transgressões dos homens. E ela é válida até que venha o descendente, a quem se fez a promessa. Que descendente é esse? O descendente de Eva, que seria ferido pela serpente e ia pisar na cabeça dela. Lá em Gênesis 3, verso 15. Esse descendente é Jesus Cristo. A lei foi válida até Jesus vir, porque ele veio e cumpriu a lei, ele se tornou maior que a lei, deu uma nova lei, novos mandamentos. Estão comigo? Amém. Agora o que eu quero te ensinar é, o que é transgressão? A lei foi adicionada por causa das transgressões. É porque é o seguinte, você pensa que a lei foi dada por causa dos pecados. Não é por causa dos pecados. Nós cometemos pecados porque nós somos pecadores de nascimento. Nós nascemos com a natureza do pecado. Por causa de um só homem entrou o pecado no mundo, e com ele entrou a morte. A morte reinou até Jesus Cristo. Você é pecador não é porque comete pecados, você é pecador porque você nasceu de um pecador. Você nasceu já com a semente do pecado dentro de você. Estão comigo? Só teve dois na terra que nasceram sem o pecado: o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão lá no Éden e o segundo Adão, Jesus Cristo. Mas o primeiro Adão, ele foi seduzido e ele pecou. Ele desobedeceu a Deus e ele pecou, o pecado entrou nele. E a partir daí, todos os que nasceram da semente dele, nascem com o pecado. Portanto, você não é pecador porque você desobedece. Você é pecador por nascimento. Quem entende? Amém. Uma árvore não dá fruto, você não vai chamar uma árvore de um fruto por causa do fruto, mas por causa da natureza dela. Mesmo que ela nunca dê fruto, se ela é um pé de laranja que nunca deu uma laranja, ela continua sendo pé de laranja. Estão comigo, irmãos? Nós já nascemos com o pecado, mas às vezes nós não sabemos disso. E aí Deus fez o seguinte, Ele entregou a lei. A lei mostra que você é pecador. O que é a lei? A lei é o limite. Deus se diz, até aqui eu tolero, a partir daqui eu não aceito. É como se dirigir em alta velocidade fosse pecado. E depende do lugar, né? Tem lugar que a alta velocidade é 60 km para cima. Tem lugar que é 80, tem lugar que é 100, tem lugar que é 300. Quem está comigo aqui? Por que você acha que tem esses carros que chegam a 300, 350 km por hora? É para andar num lugar que não é no Brasil. É para andar em outro país, que aqui não dá. Na Europa, nos Estados Unidos, lá tem estrada que comporta isso. Estão comigo aqui? Ok, vamos voltar para a palavra. Andar em alta velocidade é pecado. E eu peguei a estrada e eu estou acelerando, mas eu não sei qual é o limite. Talvez eu estou a 100, mas eu não sei se 100 ali é o limite ou se não é. Então a minha consciência está em paz. Quando alguém vem falar que você errou, você já logo fala, eu não sabia. Você está pescando sem a licença de pesca? O fiscal chega e você fala, eu não sabia que precisava de licença de pesca para pescar aqui.
Quando não tem a regra, você justifica nela, mas não muda o fato que você está errado. Isso não vai justificar. Você está lá na estrada em alta velocidade, mas não tem placa. Aí você está com a consciência em paz. Mas aquela estrada tem uma velocidade. Intuitivamente, você sabe que está passando do limite. Mas você está só esperando a placa. Normalmente você só vai pisar quando tem a placa assim, fiscalização eletrônica. Fiscalização eletrônica é a placa que demonstra o tanto que o homem é pecador. Inclusive eu e você. Nós estamos acelerados. Quando vem a fiscalização eletrônica, a gente espera até o último momento, dar uma freadinha. De vez em quando não dá certo. Estão comigo, irmãos? Deus colocou o limite, chama lei. A lei veio para mostrar a transgressão. Você já era pecador. Concorda comigo? Sim ou não? Porque você é pecador de nascimento. Mas a placa de limite fez você ser um transgressor da lei. Você transgrediu a lei. Já era pecador, agora é transgressor. Quem está comigo? Amém. Entenderam isso? A lei foi adicionada por causa das nossas transgressões. Nós somos pecadores e estamos passando do limite o tempo todo nas coisas que nós estamos fazendo. Então Deus deu a lei para mostrar o limite para o homem. Não foi para você tentar cumprir, porque ninguém consegue cumprir. Foi para mostrar que nós não conseguimos cumprir. Que o padrão de Deus, ele não é alto, ele é inalcançável para todo aquele que é pecador. Então nós não vamos conseguir alcançar o padrão de Deus. Quem diz amém? Amém. Romanos 5,3 diz, 13. Até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Sempre houve o pecado, mas quando você não sabe a lei, você fica com a consciência em paz. Mas agora que você é crente, o Espírito Santo te lembra todo o tempo que você é filho de Deus. E tem muita coisa que você vai fazer que você lembra, eu não posso fazer isso porque eu sou filho de Deus. E o Satanás, o capeta, ele te lembra todo o tempo que você é um filho de Deus sem vergonha. A você, filho de Deus, está aprontando isso. Ele é o acusador. O Espírito Santo não acusa, ele lembra. Você é filho de Deus, esse lugar não convém para você. Eu sou filho de Deus, gente, nesse lugar não é para mim, eu não vou nessa festa não. Eu sou filho de Deus, essa roupa não serve mais para mim. Antes eu gostava demais dessa roupa, mas agora essa roupa não serve mais para mim. Aí eu estou sentindo aqui, quando você lembra que está com a roupa, é porque ela está fora da vontade de Deus. Mas não sou eu que vou te falar não, é o Espírito Santo. E quando você está lá experimentando de frente ao espelho, ele te fala. Quem está comigo? Amém. E a bênção da igreja é que quando ele não fala, tem alguma irmã da igreja legalista que vai chegar e vai falar. É nós na fita. Não podemos ser legalistas. O Espírito Santo vai fazer o trabalho dele. Entenderam isso? Enquanto não havia a lei, a consciência estava amortecida, mas agora você sabe, isso daqui está errado, está na palavra de Deus, está errado. Eu sou agora, não apenas pecador, sou transgressor da lei. E quem transgride a lei tem multa, tem consequência. Agora no Novo Testamento, isso foi no Velho Testamento que Deus deu a lei, até que venha o mediador. Jesus já veio, então acabou a lei, Jesus cumpriu a lei e estabeleceu uma lei diferente. Aí você pensa, relaxou, agora está light, está soft, está clean. Não, filho, agora a lei que Jesus estabeleceu, ela é maior, ela é mais difícil de ser cumprida. Amém? Amém. Vamos entender. Jesus disse, a lei diz que você não deve adulterar. Eu te digo, se olhar com intenção impura, você já pecou. A lei diz que você não deve matar. Eu te digo, se você irar no seu coração, você já pecou. É uma lei muito maior, muito mais difícil. Estão comigo aqui? E ele resumiu essa lei em 2 mandamentos. Toda a lei do Novo Testamento foi resumida em 2 mandamentos, que está lá no livro de 1 João, capítulo 3, verso 21. Não está lá só, está em outros lugares também, mas eu vou ler esse texto. 1 João, capítulo 3, verso 21.
Primeiro é o apóstolo João. O apóstolo João foi aquele que teve mais revelação do plano de Jesus. Você pensa que foi Pedro, porque Pedro era aquele assim: o que nós vamos fazer, Jesus? Vamos botar para quebrar. Se eu quiser, eu arranco a orelha de todo mundo aqui, Jesus. Pedro era o discípulo que queria fazer. João era o discípulo que queria relacionar. Está no peito do Senhor. E os irmãos começaram a perceber. E aí Pedro mesmo falou: pergunta para ele quem é que vai trair. Você que fica aí no ouvido dele, deitando no ombro dele, pergunta quem é que vai trair. O discípulo teve revelação do que Jesus veio fazer, relacionar. Quem está comigo? Foi o que viveu mais. E foi que cumpriu propósitos maiores, porque ele trouxe o último livro, o Apocalipse, a revelação do fim dos tempos, para que nós estejamos preparados. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. O que João diz aqui? Ele começa falando: amados. Portanto, esse texto é para quem é amado do Senhor. Se você não é amado, não é para você. Você tem que primeiro ter revelação de que você é amado. Eu sempre, quando eu mando mensagem, eu mandava falando assim: querido irmão. Aí um irmão falou para mim: pastor, quando o senhor manda querido irmão, eu fico tremendo nas bases, porque eu sei que o senhor viu alguma coisa errada e o senhor vai me descascar. Eu falei: você viu que eu te vi fazendo coisa errada e que eu vou te descascar? Então você tinha que pegar esse talento seu e dar para outros multiplicar. Você não me conhece. É o servo que enterrou o talento. Esse irmão estava sendo o servo que enterrou o talento. O servo que enterrou o talento falou para o Senhor, sabendo que o Senhor é um Senhor mau, que semeia onde não, que colhe onde não semeia, e junta onde não espalha. Tem irmão que fica falando assim: eu não ligo para o pastor porque não tem tempo, porque eu não sou importante para ele, porque tem coisa mais importante para fazer, que eu tenho medo do pastor. É que você não conhece, você não tem intimidade comigo. E se você não tem comigo, muito menos você tem com Jesus. Porque você está vendo, Jesus você nem vê. Estão entendendo isso? O Senhor está dizendo aqui através de João: amados, é para quem tem intimidade com o Senhor. Quanto mais você tem intimidade com o Senhor, mais você vai entender e acreditar que você é filho amado de Deus. Agora o que ele fala? Se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Ponto e vírgula. Amados, você que sabe que é amado, seu coração não vai te acusar, e você sempre vai chegar diante de Deus com confiança. Ele já dá uma chave espiritual. Eu podia só pregar isso e ia acabar. Talvez eu não vou conseguir pregar tudo mesmo. Então o que ele está falando? Quando você sabe que é amado, você não tem acusação no seu coração. Você tem paz no coração. E você vai chegar diante de Deus com confiança. Cheguemos ousadamente diante do trono da graça. Com confiança, com ousadia, é semelhante a com fé. Quando você sabe que é amado, você não tem acusação. Mas eu errei. Mas Deus não me ama pela minha performance. Deus me ama porque Ele me escolheu. Eu sou filho amado. Mesmo que eu tenha errado, Ele continua me amando. E eu sei que eu sou amado, eu tenho paz no coração. O capeta fala que eu errei, que eu sou muito ruim, e eu falo para ele: você tem razão, eu errei mesmo e eu sou muito ruim, mas até quando você está certo, você está errado, porque Jesus na cruz já perdoou os meus erros. Eu sou o filho amado, e eu posso chegar livremente agora diante do Pai, e eu vou pedir coisas muito maiores agora. E o capeta vai estribuchar do seu lado e ficar endemoniado. Se o coração não nos acusa, nós temos confiança diante de Deus. Amém? Amém. E aquilo que pedimos dele, recebemos. Amém. A chave de você pedir e receber: pastor, eu peço, eu não recebo. Eu peço, eu não recebo. Eu peço, eu não recebo. O João está te contando. Primeiro, você tem que saber que você é amado. Tenha paz no seu coração. A sua paz não é baseada na sua performance. Você vai errar, você vai falhar,
porque você tem o pecado dentro de você. Você vai transgredir leis, porque você tem o pecado dentro de você. A nossa paz está baseada na obra de Cristo. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre Ele. Ele sofreu toda a ira de Deus para nós termos paz. Podemos entrar diante de Deus com ousadia. Estamos certos, nós vamos pedir e nós recebemos o que nós pedimos. Você vai pedir e o Pai vai te entregar. Acredita nisso, filho. O diabo tem te afrontado. Você fica se olhando e condenando a si mesmo por causa do seu passado. Seu passado não existe para Deus. Você é filho amado. Chega diante dele com ousadia. Pede, ele vai te entregar. Lembra? Não é por sua causa, é por causa dele. Porque ele te ama. Só que o apóstolo continua. E fazemos diante dele o que lhe... e pedimos e recebemos. Por quê? Aí ele tem o porquê aqui, vírgula. Nós vamos pedir e receber porque nós guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E aí você pensa, agora lascou. Eu vou chegar, sou amado, chego com paz, chego com ousadia, peço, recebo, vírgula. Mas se eu guardo os mandamentos e se eu faço o que agrada a Ele. Eu sei que eu não faço, eu não agrado nem minha mulher. Você acha que eu vou agradar a Deus? Aí o apóstolo vem e nos ensina. Presta atenção. Ele vai contar o que é o mandamento. Ora, o seu mandamento é este. 2 pontos. Que você creia no nome de seu Filho Jesus Cristo. Dá um aleluia aí, filho. Aplaude Jesus. Dá uma sapateada aí que você é pentecostal. Na nova aliança o mandamento é esse: que eu creia em nome do seu Filho Jesus Cristo. Já cumpri o mandamento, agora eu estou bem na fita. Mas tem a segunda parte: e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Tem pegadinha nessa bênção aí. Você já está pensando, tem pegadinha. Você não estuda para a prova e fala, o professor deu pegadinha. É que você não estudou. Leia a Bíblia, estuda. E aqui está dizendo, ora, o seu mandamento é esse: que creia em nome do seu Filho Jesus Cristo. E agora fazer o que é agradável. O que é fazer o que é agradável? E nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que Deus nos ordenou. O que é agradável a Deus é que você ame o irmão que está do seu lado aí. Agora ficou feio mesmo. A parte de crer foi boa, pastor. Lembra da sua célula. A parte de crer foi boa, pastor, mas lá na célula tem uns irmãos que é difícil amar. A palavra de Deus está dizendo para nós, ela mesmo vai nos esclarecer. João diz que aquilo que pedimos dele nós recebemos, porque nós guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Se nós parássemos aqui, alguém ia pregar uma palavra legalista para você e dizer que você está lascado. Muda de vida, muda seu comportamento. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que pagar um alto preço. Entrega o seu Isaac na oferta aqui. Você não está dando dízimo, você vai para o inferno. Deus não vai te abençoar. O pneu furou, você está dando dízimo? Pegou Covid, mas também não é crente de verdade. Alguém podia pegar agora e colocar a lei do Velho Testamento em você. Mas esse mandamento aqui é da nova aliança. Não é um mandamento do Velho Testamento. Não está baseado na lei do Velho Testamento e nem na minha performance. Está baseado na minha fé. O mandamento é que eu creia em Jesus Cristo. O mandamento que Ele nos ordenou foi: creia em Jesus, que Ele é Filho de Deus. E aí, filho, eu preciso de crer em quê? Porque os discípulos andavam com Jesus e eles estavam perguntando: quem é esse? É porque eles não criam ainda. Eles ainda não criam que Jesus era quem Ele é. E Jesus chega uma hora e pergunta para eles: quem dizem que eu sou? E aí eles começam com as heresias. Dizem que o Senhor é João Batista. Como assim?
João Batista andou com eles, alguns eram discípulos de João Batista. Como é que eles estão fazendo isso daqui? E João Batista acabou de morrer, cortaram o pescoço dele. O que é isso? Reencarnação? Não é, porque Jesus já era grande, já tinha 30 anos. É um espírito que baixou em Jesus. Espiritismo. Presta atenção. Outros discípulos falaram assim: o Senhor é um dos profetas, reencarnou. Os profetas do Velho Testamento. Elias, o Senhor é Elias. É a reencarnação. Os discípulos estavam tudo perdidos, não sabiam de nada. E aí Pedro vira e fala: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele teve a revelação. Você não é o mestre, o Senhor não é um bom homem, o Senhor não é alguém poderoso, o Senhor é tudo isso. Mas o Senhor é tudo isso porque o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele teve revelação de quem Cristo é. Ele creu em Jesus como Filho de Deus. As promessas agora estão liberadas para ele. Ele pode chegar com paz diante de Deus e ele vai receber sim de Deus. Estão comigo aqui? Ele acreditou. Isso é tão certo que Pedro ficou ousado. O apóstolo João diz que se você tem paz no coração, você chega com confiança, com ousadia. Pedro acreditou no que ele falou: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus virou para ele e falou: não foi carne nem sangue quem te revelou, isso daí foi o Espírito de Deus. Você falou da parte de Deus agora, você foi boca de Deus, você creu. Se crê, pode pedir que vai receber. Sim ou não? Sim. Aí Pedro ficou ousado. Aí Jesus começou a falar de cruz. Cabe a mim morrer na cruz. Pedro ficou ousado: que isso, Senhor? Para com isso. Que morrer na cruz o quê? Eu mesmo, a gente resolve isso daqui, nós vamos resolver. Ele ficou ousado, só que foi uma ousadia da carne. Jesus vira para ele e fala: arreda, Satanás, você ainda não entendeu tudo ainda. Está começando a entender, a revelação está sendo dada agora para você. Quando você crê que Jesus é o Filho de Deus, você pode chegar com ousadia diante do Pai, e Ele vai te responder. Tenha paz no coração, chegue com ousadia, Ele vai te dar um sim. Mas tem a segunda parte: você tem que amar os irmãos, amar uns aos outros. Isso é agradável a Deus. Estão comigo? Amém. Nós precisamos de crer que Jesus é o Filho de Deus. Quando cremos em nome do Senhor Jesus, entendemos que somos amados. Quando você crê que Jesus é o Filho de Deus, você vai entender o seguinte: Deus me ama de tal maneira que deu o seu único filho para que eu não sofra. Ele me ama muito. Se tivesse só você aqui na terra, Jesus tinha se entregue por você. Você é tão amado quanto Jesus é. Com o mesmo amor que Deus ama Jesus, Deus te amou. Mas é porque é muita gente, pastor, é a humanidade. Se tivesse só você, Jesus tinha sido entregue. Eu te provo isso. Apocalipse diz que o Cordeiro, ele foi morto desde a fundação do mundo. Estão comigo? Lá no jardim, Jesus já estava sendo entregue. Ele já disse sim para Deus. No jardim do Éden, Jesus já tinha dito: Senhor, eles não conseguiram, eles erraram, mas eu vou me entregar por eles. E o Pai falou: espera um pouquinho, meu propósito não é meu propósito é um povo. Eles vão se tornar povo, eles vão ter que se tornar povo. Quando eles forem um povo, você se entrega. Deus então, lá no jardim, já entregou Jesus, e Jesus já entregou a sua vida. Estão comigo aqui? Você precisa de crer que Deus te ama e que enviou Jesus para morrer por você na cruz. Essa é a primeira coisa para você chegar diante de Deus e receber o sim dele. Agora, a segunda parte, o apóstolo João diz que também nós temos que fazer o que lhe é agradável. E esse fazer o que é agradável é amar uns aos outros. Amém, irmãos? Como que eu vou amar uns aos outros? Vamos ser sinceros, é difícil amar um ao outro aqui, querido. Dentro da igreja é difícil, fora é muito mais difícil. É muito difícil em muitos momentos amar os irmãos. Amar os irmãos da sua célula, amar parente. Tem hora que é difícil amar esposa, amar marido, amar filho. É muito difícil amar os irmãos. Mas na nova aliança, o Senhor não falou só para amar irmão, não.
João complica mais a nossa situação. João capítulo 13, verso 34. Quem está comigo diz aleluia. Aleluia. Jesus falando: novo mandamento vos dou. Lá em 1 João, foi João contando o que Jesus falou. Aqui é Jesus falando: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. É o que o João falou lá. Tem que crer em Jesus e tem que amar uns aos outros. Mas Jesus fala mais: você tem que amar o irmão como eu te amo. Ame uns aos outros como eu te amei. Não é amar de qualquer jeito. Não é aquela história assim: o irmão chega, te amo, irmão, em Cristo Jesus. Não é assim. É amar uns aos outros com o amor que Cristo nos amou. E como que é o amor de Cristo? É um amor incondicional, independente do que o irmão fez. Assim como eu vos ameis, que também vos ameis uns aos outros. E ele dá um finalzinho aqui, que é outra palavra: nisso o mundo vai conhecer que vocês são os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Sabe como é que essa cidade vai ser ganha? Quando as pessoas olharem para a nossa igreja e ver que os irmãos amam uns aos outros. Não tem ninguém falando mal de ninguém, não tem ninguém descobrindo ninguém. Um está ajudando o outro, um está amando o outro como Cristo amou. Agora voltando para a palavra. Muitos momentos é difícil amar o irmão, mas na nova aliança o mandamento é crer no Senhor e amar o irmão como Cristo ama o irmão. Ou seja, o padrão não é simplesmente alto, é impossível, inatingível para qualquer um de nós. Amar dessa forma é impossível para qualquer um de nós que temos carne. A explicação de João é simples, ele vai trazer clareza para nós. 1 João capítulo 4, verso 19, ele voltou lá, 1 João, ele continua a conversa. E ele conta para nós: nós conseguimos amar uns aos outros com o mesmo amor que Cristo nos amou, porque Ele nos amou primeiro. Como, pastor, que eu vou amar o irmão com o mesmo amor de Cristo? Quando você entender e acreditar que você é amado por Jesus, que você é amado com o Pai, pelo Pai. Quanto mais você entende e acredita no amor do Pai por você, no amor de Jesus por você, esse amor vai fluir como um canal. Você vai começar a amar com o mesmo amor de Jesus. Você passa a ser um canal desobstruído, e as pessoas vão ser impactadas com isso. Elas vão ser saradas, curadas, transformadas. A sua casa vai ser mudada, sua história na sua faculdade vai ser mudada, a sala de aula da sua escola, da sua faculdade vai ser mudada, o trabalho vai ser mudado, deve ser inundado com esse amor. A cidade vai ser mudada, vai fluir. Nosso amor é apenas uma resposta. Quanto mais eu entendo e eu acredito que eu sou amado, a resposta naturalmente: eu amo. A revelação do quanto eu sou amado pelo Senhor é a chave para cumprir o que lhe é agradável. O mandamento da nova aliança é esse: que creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é o Senhor, e que ame um ao outro. Como que eu, com o mesmo amor de Cristo, como que eu vou amar os irmãos? Como que eu vou amar uns aos outros? Entendendo o tanto que eu sou amado. Quanto mais eu experimento o amor de Deus, mais eu vou amar. Isso é prático. Não estou falando uma palavra filosófica para você, não. É prático. É entender quando você estiver errado, quando você falhar e você sentir derrotado, você sentir que é incapaz, sentir inabilitado para ser abençoado, incapaz para ser abençoado, sentir que não é digno de ser crente, sentir que você não vai conseguir ir muito longe. Quando você errar e perceber que lá no futuro as coisas não vão acontecer como você planejou, e na sua mente tudo isso está vindo como condenação, você tem que lembrar: eu sou filho amado, e apesar de eu ter errado, Deus tem coisas boas para mim. Os planos que Ele tem colocado no meu coração vão se cumprir, os sonhos de Deus vão se cumprir. Nem eu mesmo vou conseguir atrapalhar. Ele está trabalhando, Ele está mudando um nível na minha vida,
mas eu errei. As coisas que eu errei vão cooperar para o meu bem. Ele está mudando os níveis de fé, Ele está me alargando, Ele está me levando para novos níveis. Se Ele colocou alguma coisa como sonho, como desejo, como vontade no meu coração, Ele é poderoso, Ele vai cumprir isso. A minha parte é chegar em paz no coração, com ousadia diante do Pai e pedir. E eu faço isso porque eu cumpro o mandamento, que é crer no Senhor Jesus. E eu faço isso porque eu faço o que é agradável. Eu fluo no amor de Deus. Eu te amo porque Cristo me ama. Os irmãos vão errar, as pessoas vão falhar, você vai ser traído, você vai ser magoado, você vai ser ferido. Lembra, Deus me ama, Ele tem coisas boas para mim. Apesar de eu errar, Ele me ama. E eu decido, eu te amo, irmão. Eu não desisto, eu perdoo. Eu não abandono, eu não desisto. Eu amo porque Cristo me ama. A revelação do quanto você é amado é a chave. E espontaneamente você vai amar os irmãos. O amor vai fluir. Não é um amor emocional, de ficar abraçando, te amo, te amo, te amo, irmão. Não é isso não, filho. Apesar dos muitos erros do irmão, você vai orar por ele, você vai chorar por ele, você vai interceder por ele. Apesar de às vezes você querer orar e mandar ele para o inferno, você vai orar e vai falar: Senhor, abençoa esse irmão, muda a história dele, Pai. Traz revelação de quem ele é, muda a história dele, cura esse coração, Senhor. Ele é amargurado assim porque ele foi ferido. Ele fala essas coisas que ferem porque ele foi ferido. Eu oro por ele, eu intercedo por ele agora, Senhor. A lei do Velho Testamento dizia: ame o próximo como a si mesmo. A graça diz: quanto mais você crê que é amado por Deus, mais você vai amar os outros. Qualquer coisa que você pedir, o Pai vai ouvir e vai te entregar. Na velha aliança havia um imperativo, uma ordem: ame a Deus sobre todas as coisas, ame o irmão. Na nova aliança, pare, medita e acredita. Você é amado. Quanto mais você acredita que você é amado, mais o amor vai te alcançar. Você vai pedir, o Pai vai te entregar. E permaneça nesse amor. Deuteronômio capítulo 6, verso 5, fala do Velho Testamento. Havia um mandamento, lá em Deuteronômio 6,5 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a sua força. É o primeiro mandamento. E ele é impossível. Ninguém aqui consegue amar a Deus de todo o coração. Em muitos momentos você coloca outras coisas no seu coração em primeiro lugar. Nenhum de nós consegue amar com toda a alma. Tem muitos momentos você colocou relacionamento, emoções, colocou a sua alma em primeiro lugar. Obstinação, colocou a sua vontade em primeiro lugar. Pensamentos, ideologias, projetos, ideias que você teve, você colocou em primeiro lugar do que a vontade de Deus. Em muitos momentos você colocou o conforto do seu corpo em primeiro lugar. Não amou com toda a força, não amou com toda a alma, não amou com todo o espírito. Ninguém consegue, mas era mandamento para nós entendermos que nós não conseguimos. Agora, o mandamento da nova aliança é diferente. Na nova aliança não se trata do quanto eu sou capaz de amar a Deus, mas do quanto Ele me ama. 1 João 4, verso 10. Na nova aliança o apóstolo João diz: nisso consiste o amor. Ele disse que você tem que amar o irmão com o mesmo amor que Deus ama você. Mas aqui ele explica: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor verdadeiro é o amor de Deus por nós, que enviou, nos amando, enviou o seu Filho para morrer na cruz, para nos fazer propício para estar na presença de Deus. Nós éramos inimigos, mas o amor de Deus é tão grande que Jesus veio e se entregou na cruz, sofreu a ira pelos nossos pecados, sofreu o castigo pelos nossos pecados, entrou na morte que era nossa, derramou o seu sangue e abriu um novo vivo caminho até o Pai. E agora nós somos conhecidos como amigos de Deus por causa do sangue de Jesus. João diz em outras palavras que não estamos mais debaixo da lei do amarás o Senhor teu Deus,
mas estamos debaixo da graça do Ele nos amou primeiro. Você é amado porque Ele te amou primeiro. Quem diz amém? Sabe, um dos nomes de Jesus é o Verbo de Deus. Quem sabia disso? Lá em João, a palavra diz que o Verbo se fez carne. Lá em Apocalipse diz que Ele é o Verbo de Deus. A palavra verbo, no original em grego, é a palavra logos. Em alguns trechos está traduzido como verbo, em algumas partes como palavra, mas é a mesma coisa. Jesus é a palavra, mas Ele é uma palavra específica. Ele é o Verbo de Deus. Por que Ele é o Verbo? Porque de todas as classes gramaticais, o verbo é o mais importante. Se não existisse verbo, não tinha como ter comunicação. Não tem como comunicar sem verbo. O verbo determina quem você é, o que é, o sentido do que ser, do que pode, do que tem. O sentido do que é, do que pode, do que tem, é tudo verbal. Precisa de um verbo para dizer o que você é, o que você tem, o que você pode. Jesus é o Verbo de Deus. Quem está comigo? Agora o verbo, ele tem alguns pontos lá na gramática. Todo verbo tem modos. São modos verbais. O verbo tem um modo indicativo, subjetivo e imperativo. É assim, o verbo tem modo. E o que é modo? Modo é o que eu sou, eu que estou falando, o que eu sou em relação ao verbo. Estão entendendo? O que eu tenho em relação ao verbo, o que eu posso em relação ao verbo. O modo dá sentido de quem está falando em relação ao verbo que está sendo falado. Agora vamos trazer para a palavra de Deus. Jesus é o Verbo de Deus. E ele fala conosco usando os modos. Na velha aliança, ele usava o modo subjuntivo. O que é o modo subjuntivo? É um verbo, é um modo que dá para o verbo um significado de dúvida. Se, talvez, quando. Se atentamente ouvires a voz do Senhor seu Deus e guardar tudo o que Ele está mandando, você vai ser abençoado. O Velho Testamento é subjuntivo, mas havia um imperativo nisso. Você tem que obedecer para ser abençoado. Se obedecer, subjuntivo, vai ser abençoado. Quem entendeu isso? Na nova aliança, Deus mudou o modo verbal. Jesus mudou o modo do verbo. Ele é o Verbo de Deus. Ele tirou o subjuntivo, ele colocou indicativo. E indicativo significa aquilo que é certeza, não tem dúvida. Portanto, Deus deu ordens, continua mandamento. Tem mandamentos, os mandamentos são imperativos, coisas que você tem que fazer. Continua os mandamentos de Deus. O imperativo continua, porque ele é rei, ele é Senhor, ele dá ordem, ele comanda, ele governa. Mas no Velho Testamento era subjuntivo para cumprir o imperativo. Se obedecer, o imperativo acontece, você vai ser abençoado. Na nova aliança é o indicativo, porque Jesus morreu na cruz. Eu sou filho amado, e porque eu sou filho amado, eu consigo te amar com o mesmo amor que Jesus te ama. Alguém entende isso? Os indicativos sempre apontam para quem Jesus é. Ele é o amor de Deus, Ele é a justiça de Deus, Ele é a bondade de Deus, Ele é a graça de Deus. Não é dúvida, é certeza, Ele é. Quanto mais você contempla Cristo, quanto mais você olha para o Verbo de Deus, mais você se torna parecido com o Verbo de Deus. Os indicativos dizem também quem nós somos em Cristo. Eu sou filho amado porque Ele é o amor de Deus. Eu sou abençoado porque Ele na cruz conquistou todas as bênçãos para mim. Eu posso todas as coisas porque Ele é o Deus do impossível. Quem está comigo? No Novo Testamento, então, sempre os imperativos de Deus são baseados no que Jesus já fez, nos indicativos. Jesus cumpriu, já é certeza. Agora Ele dá ordens para nós, mas a ordem não é uma coisa que você não consegue cumprir, é uma coisa que você vai cumprir naturalmente, porque você agora vai olhar para Ele. Ele já é e Ele te faz como Ele é.
Então as coisas que Ele te pede são naturais. É como se Ele dissesse para você, no Novo Testamento: se você está com fome, coma. Está com sede, beba água. Se você quer um milagre, peça a Deus, que Ele vai te dar. Se você está triste, ora ao Pai, Ele vai alegrar o seu coração. As ordens de Deus no Novo Testamento se cumprem todas na obra de Cristo lá na cruz. Os irmãos entenderam isso? É somente em função disso que nós somos capazes de obedecer, que nós olhamos para Jesus. Sempre os imperativos, as ordens de Deus na nova aliança estão baseados em quem Jesus é. O verbo nos mostra quem nós somos. Então o Senhor nos exorta: você vai fazer isso. Quando eu olho para mim, eu sou pecador. Eu tiro os olhos de mim e olho para o verbo de Deus. Ele é santo. Porque Ele é santo, eu estou nele, eu também sou santo. Porque Ele é a graça de Deus, eu estou na graça de Deus. Porque Ele ama, eu também amo. Quem entende isso? Nós fomos ressuscitados com Cristo. Jesus fez isso, Ele nos ressuscitou com Ele. Então agora nós podemos viver uma nova vida. Não adianta eu te falar: irmão, você tem que viver nova vida. Você não vai conseguir. Você tem que viver nova vida. Você é crente, você não vai conseguir. Olha para Cristo. Você morreu na cruz com Ele e Ele te ressuscitou para uma nova vida. Olha para Ele. Você naturalmente vai viver uma nova vida. Você foi feito filho de Deus. Não adianta eu te falar assim, não vai resolver. Age como filho de Deus, irmão. Você agora é filho de Deus. Muda sua postura, muda sua atitude. Para de falar palavrão, irmão. Você é filho de Deus. Não adianta eu te dar essa ordem. Você não vai conseguir, vai ser pesado ser crente. Mas porque eu fui feito filho de Deus na cruz, agora eu vou a cada dia viver como filho de Deus. Os palavrões vão sair da minha boca. A postura vai mudar, o jeito de viver vai mudar. Eu vou viver como uma pessoa que é filho de Deus, da família real, e que tem nobreza nas suas atitudes. Somos nobres porque Ele nos fez nobre. Eu olho para Ele. Irmão, você tem que dizimar. Você não pode ser avarento, você tem que dar oferta. Não vai mudar, o irmão não vai ofertar. Ele pode até ofertar um dia na sua frente, ele vai fingir que está dizimando, mas não muda o irmão. Isso não muda. Mas porque o Senhor Jesus lá na cruz me fez filho, Ele também se fez pobre para que eu seja enriquecido. Por causa da cruz eu sou generoso. Sabe por que eu vou andar em generosidade? Porque Cristo conquistou na cruz a generosidade. E eu olho para Ele, Ele me transforma. Alguém diz amém por isso? Toda a obediência que Deus está pedindo para nós, esses imperativos, essas ordens de Deus para nós, é apenas consequência de você olhar o que Ele fez na cruz. Quando você crê no amor dele lá na cruz, você vai a cada dia mais expressar o amor dele. Você vai ser uma expressão do amor de Deus. Porque Cristo nos amou, eu devo amar minha esposa. Trate a sua esposa com amor, com consideração, irmão. Muda sua postura com a sua esposa. Seja carinhoso. Você não vai conseguir, porque você é bruto. Sua carne é bruta. Mas eu sou amado, porque Cristo me amou. Eu expresso amor para minha esposa. Porque Cristo me amou, eu expresso amor pelos irmãos. Eu amo os irmãos como Cristo me ama. Porque eu fui ricamente perdoado, eu perdoo. Mas o irmão pulou o corguinho, ele me ofendeu demais. Ele falou, fez uma coisa aqui que foi de maldade, pastor. Porque eu sou perdoado, eu perdoo. Não é porque eu sou bom, não. É porque eu fui perdoado na cruz. Agora eu sou perdoador livremente. Porque o Espírito Santo habita em mim. O meu corpo é templo do Espírito. Eu não consigo viver na impureza. Irmão, você não pode olhar pornografia. Você não pode ficar falando coisas pornográficas, fornicando. Você não pode viver em adultério. É uma ordem que o irmão não consegue cumprir. É o imperativo que o irmão não consegue cumprir. Mas porque o Espírito Santo veio habitar dentro de mim, em Cristo eu sou o templo do Espírito Santo. O meu corpo não vai ver mais impureza. A pureza vai começar a manifestar na minha vida. A pornografia vai perder o poder. A impureza, a malícia, o adultério perde o poder.
A minha conduta é só resultado daquilo que eu creio, porque eu creio na obra de Cristo. Minha conduta muda. Quem diz aleluia? Se eu entendo errado, eu vou viver errado. Se eu fico achando que eu tenho que fazer, eu vou tentar fazer e não vou conseguir. Vou ficar debaixo de condenação, não vou chegar com ousadia diante de Deus, e os milagres não vão acontecer. Mas quando eu acredito certo, eu vou viver certo. Eu chego com paz diante de Deus, e confiadamente eu peço e Ele me responde, porque eu já entendi. Ele me ama, eu sou filho amado, e Ele provou o amor dele por mim, morrendo na cruz. Jesus se entregou na cruz por mim. Ele me ama, e o amor dele é o primeiro amor, é o verdadeiro amor. E porque Ele me ama, eu também amo as pessoas que Deus coloca na minha vida. Flui, é invertido, é o contrário. Porque eu olho para Cristo, a obra de Cristo se manifesta na minha vida. E toda exortação na nova aliança é baseada no que eu sou em Cristo. Eu não vou te falar, irmão, muda de vida, para de ser pecador. Não, irmão, mude a sua postura, porque você é filho. Você é filho amado, irmão. Fala comigo, eu sou filho amado. Filho amado não erra desse jeito, não vive na impureza. O irmão errou, lembra para ele, você é filho amado, você é justo, você é justiça de Deus em Cristo. Você é filho amado por causa de Cristo. Você não deve viver nessa prática, irmão. Não é porque eu estou te exortando porque você é pecador, não. É porque você é filho amado. Lembra disso, você é filho amado. E quando você se sente amado, você pede, o Pai te entrega. Ele dá para você. Quem diz amém, fica de pé em nome de Jesus.